Então vamos lá, galera, vamos continuar nossa aula. Na primeira aula nós falamos da área de quadriláteros, que foram o paralelogramo, o quadrado, o retângulo e do triângulo. Então falamos desses polígonos, como se calcula a área deles. Só para lembrar, né? Quando eu falo do quadrado, do retângulo e do paralelogramo, a área desses polígonos é basicamente a mesma forma de calcular, base vezes altura, né? Só relembrando aqui no paralelogramo que nós temos a altura um pouco diferente do que se enxerga lá no quadrado ou retângulo. Ele é mais deitadinho, né? Paralelogramo porque eu tenho os lados paralelos, né? Os lados opostos são paralelos. E a altura é essa parte interna aqui que é o nosso, chamamos de H. Calculamos também a área do triângulo, né? E aí do triângulo nós verificamos que para calcular a área dele, iremos fazer base vezes a altura dividido por 2. Um caso especial de triângulo é o triângulo equilátero. Aí calculamos a área desse triângulo equilátero, encontramos uma fórmula, usamos trigonometria para calcular ela, e chegamos que a área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, só para relembrar essas fórmulas que nós tínhamos da aula passada. E aí vamos começar estudando agora um polígono que é o losango. O losango é um polígono que aparece na bandeira do Brasil, está no centro dele lá, parece um quadrado, mas não é, tá? O que esse losango tem? Então, esse nosso losango, ele vai ter duas diagonais. Ele vai ter os 4 lados iguais, as duas diagonais, onde eu vou ter uma diagonal maior e outra diagonal menor. Então, para calcular a área desse polígono, nós vamos fazer o seguinte. Uma coisa que é interessante, então, além de ter os 4 lados iguais, né, os 4 lados são iguais, esse encontro das diagonais, elas se encontram, se interceptam exatamente ao meio. Então aqui eu tenho minha diagonal menor, a gente chama ela de Dzinho, né? Então toda ela, como eles se interceptam no meio, essa parte aqui vai valer D sobre 2. Essa diagonal maior, como também se interceptam no meio, então eu vou ter o Dzão sobre 2, Dzão sobre 2. Se nós observarmos aqui, isso aqui é perpendicular, então nós temos 4 triângulos que são iguais. Ou seja, se eu calcular a área de um triângulo, eu consigo calcular a área do meu losango. Então, como é que nós vamos fazer para calcular a área do losango? Vamos primeiro calcular a área, vamos chamar esse triângulo aqui de T1, e aí nós teríamos o triângulo T2, T3 e T4. Então vamos calcular a área do triângulo T1. A área do triângulo já sabemos calcular, né? Que é a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo T1? Podemos observar aqui, ó, que vai ser D sobre 2. Então, base vezes a altura. Quem é a altura? É a metade da diagonal menor. Então, Dzinho sobre 2 dividido por 2. Então, essa aqui é a área do triângulo 1. Podemos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Teremos aqui Dzão vezes Dzinho, 2 vezes 2, 4 sobre 2. Tem uma divisão de frações. Para resolver essa divisão de frações, a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 meio. E aqui a gente faz novamente esse produto de frações. Nós temos que vai ficar Dzão vezes Dzinho vezes 1, vai ficar Dzão vezes Dzinho, 4 vezes 2, 8. Só que isso aqui é a área de um triângulo. O que acontece é que eu tenho 4 triângulos. Então, para calcular a área do losango, simplesmente eu vou pegar isso que eu encontrei aqui e vou multiplicar por 4. Então, 4 vezes Dzão vezes Dzinho
sobre 8. Dá para simplificar, dividir por 4 aqui, ficaria 1 e 2, né? Então nós vamos ter que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essa é a área do losango. Certo? Então, para identificar o losango, né, 4 lados iguais e nós vamos ter os ângulos internos não sendo 90 graus. Se fosse ângulos internos 90 graus, nós teríamos um quadrado. Outra figura que nós temos é o trapézio. Então, vamos identificar primeiramente os elementos do trapézio. Nós temos a altura do trapézio, então representada aí pelo segmento amarelo. Nós temos uma base maior e uma base menor. E ainda nós podemos classificar esses trapézios de acordo com alguns casos especiais, algumas formas especiais que eles têm. O primeiro é o trapézio isósceles. O que é esse trapézio isósceles? Ele vai ter os dois ângulos da base serão iguais. Quando eu for traçar aqui a minha altura, se eu traçar nesses dois lados, eu vou dividir esse pedaço aqui, ó. Ele vai ser DC, da mesma forma que eu tenho aqui, né? E ainda essa parte que sobrar são iguais. Então essa partezinha aqui vai ser igual a essa parte aqui. Além do trapézio isósceles, nós temos também o trapézio retângulo. Retângulo, né, porque tem esse ângulo reto aqui de 90 graus. Então, esse segmento aqui já vai ser a minha altura. E se nós traçarmos aqui a altura desse lado, nós temos que esse pedaço aqui é o mesmo que o meu segmento AD. E esse outro pedaço aqui, vou trocar de cor. Esse outro pedaço aqui, nós podemos perceber que tudo isso daqui é BC, né? Então vai ser BC menos esse outro pedaço que é o nosso AD. Tá? Então esse seria o tamanho dele. Então eu posso ter um trapézio. Vai ser um trapézio que não vou ter um nome específico. Tem dois trapézios que têm nome específico, que é os isósceles, quando eu tenho o ângulo da base, eles são iguais. E o retângulo, quando eu tenho um ângulo reto. O que leva eu saber que é um trapézio? Num trapézio, eu tenho dois lados paralelos, tá? Somente dois lados paralelos. Então, para ser trapézio, tem que ter só dois lados paralelos. Se vocês observarem, eu tenho, ó, sempre que são as minhas bases, né? Base menor, paralela à base maior. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. Teria a base menor e aqui embaixo a base maior. Mas como é que nós podemos calcular a área desse trapézio? Então, para calcular a área desse trapézio, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir ele em duas figuras que nós já conhecemos. Então, tracei esse segmento aqui, paralelo a esse lado, e se a gente olhar essa figura com atenção, nós vamos ver que ela é um paralelogramo. Nós já sabemos calcular a área de um paralelogramo. Sabemos que a área dela é base vezes altura. E dessa outra figura aqui, nós temos um triângulo, ou seja, eu vou ter duas figuras, vamos chamar aqui de dois polígonos, né? Polígono 1 e o polígono 2. Então, um paralelogramo e um triângulo. Então, para calcular a área do paralelogramo, vamos colocar aqui a área de P2 vai ser igual à base. Quem é a base desse paralelogramo? Se você olhar aqui com atenção, você consegue perceber que esse lado é o mesmo do que está aqui em cima, que é a nossa base menor. Então esse pedacinho vai valer Bzinho, que é a nossa base menor. Então vezes a altura, que é a que está aqui dentro, esse segmento em amarelo, então vezes H. Então essa é a área do polígono 1. Agora, a área do polígono 2 é um triângulo. Também já sabemos calcular isso. Então a área do polígono 2 é um triângulo. O triângulo sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então a base desse triângulo vai ser essa parte aqui. Mas quanto vale ela? Tudo isso daqui, ó, vale Bzão. Esse pedacinho vale
a base menor, Bzinho, né? Então, para ter somente esse pedaço, eu tenho que tirar esse outro aqui em roxo. Então, simplesmente vou fazer tudo isso menos esse pedaço aqui, como eu mostrei anteriormente. Então, vai ser Bzão menos Bzinho. Essa é a nossa base. Vezes a altura, que é a mesma altura que está aqui. Então, do triângulo a gente sabe que é base, Bzão menos Bzinho, vezes a altura, H, dividido por 2. Se eu somar essas duas áreas, eu tenho a área do paralelogramo. Então, vamos somar elas. Então, a área do polígono 1 mais a área do polígono 2 vai ser igual a B vezes H mais Bzão menos Bzinho vezes H dividido por 2. O H é comum a ambos, então vou colocar esse H em evidência. Então nós temos aqui H que vai multiplicar. Então B mais Bzão menos Bzinho sobre 2. Como eu tenho uma fração, vou tirar o mínimo múltiplo comum das duas, vai ficar desse jeito aqui. H vezes. O MMC entre 1 e 2 é 2, então nós teríamos assim. 2B mais Bzão mais Bzão menos Bzinho. Somando 2B com menos B, resultaria que a área do nosso trapézio vai ser igual Bzão mais Bzinho sobre 2 multiplicado pela altura. Então, Bzão mais base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, essa é a área do trapézio.